Que bem dormimos na Park Guest House, em Inverness. A casa é do estilo vitoriano e decorada na mesma linha. Cheia de objetos de arte e antiguidades. Condizente com o anfitrião, sempre muito cordial, um verdadeiro cavalheiro. Serviu-nos o pequeno almoço escocês na sala de refeições, ao som de música clássica. Apesar de curta, foi uma estadia muito agradável. O tempo corria e era mais uma vez hora de seguir viagem. Despedimos-nos do Sr. Robertson e partimos. Hoje deixaríamos as terras altas, de que tanto gostamos, e iríamos já dormir em Edimburgo, o último destino da nossa aventura escocesa. Mas ainda havia muito para ver. O Castelo Urquhart, por exemplo, que fica plantado à beira do Loch Ness e que foi um dos maiores castelos da Escócia. Hoje em dia é uma das atrações mais visitadas, o que podemos comprovar pelos rios de gente que inundavam as ruínas. A presença de tanta gente acaba por nos tirar um bocadinho a vontade de permanecer mais tempo nestes locais. Por isso, não alongamos a nossa visita. De qualquer forma, o castelo tem um acesso direto ao lago e ainda deu para ir molhar a mão e trazer uma pedrinha de recordação. Seguimos rumo ao sul, sempre com o Loch Ness ao nosso lado, estendendo-se por cerca de 37 km. Aqui e ali, viam-se turistas parados a tirar fotografias, quem sabe na esperança de ver a Nessie. É verdade. Dizem que o monstro é uma menina e é tímida, pois não apareceu mesmo. Chegávamos ao extremo sul do Loch Ness, onde se aninha a pitoresca vila de Fort Augustus. Por lá passa também o Canal Caledonian, uma impressionante construção de canais que liga diferentes lagos ao longo de quase 100 km. Este é um destino muito concorrido, não só pelos cruzeiros nos lagos, mas também pelos trilhos de ciclismo e caminhadas, muito populares por estas bandas. Aproveitámos o cenário para fazer uma pausa para café, mesmo em frente a este canal. Conforme prosseguíamos viagem, a imagem que nos envolvia ia mudando outra vez. Era fácil perceber que estávamos a deixar as terras altas. Mais a sul, a flora é mais densa, com arvoredos a dominarem a paisagem. Norte e sul têm diferenças abissais, mas ambos com uma beleza natural quase transcendente. Seguimos ao lado do Parque Nacional de Cairngorms. Vida selvagem, lagos, montanhismo, tudo isto e mais, fazem parte das experiências que o parque tem para oferecer. No nosso caso, ficamos pelas vistas a partir da estrada, e não nos aventuramos mais. Mais uma vez, o tempo não dá para tudo. Ficamos com a clara noção que precisaríamos de muitos mais dias, para explorar tudo que a Escócia tem para oferecer. O ponto seguinte da viagem era Stirling, uma cidade importante e conhecida como o portão para as terras altas. Dona de um dos maiores e mais visitados castelos do país, este aloja-se no alto da cidade, rodeado por uma zona histórica de arquitetura medieval muito bonita, toda empedrada e com edifícios muito bem preservados. Quando chegamos, já à tarde e à meio, o que queria dizer que mais uma vez não teríamos muito tempo para visitar o castelo. Apesar de também ter muitos visitantes, não havia tanta gente aglomerada, o que facilitou a visita. É de facto digno de visita, além de proporcionar vistas fantásticas do resto da cidade e de outros pontos históricos, como o Monumento a Wallace e a Igreja da Holy Cross, rodeada por um enorme cemitério.
Saímos do castelo e o calor apertava, com o sol a brilhar inclemente. Procurámos um lugar à sombra, no relvado exterior, para relaxar um pouco antes de seguir viagem. Quando deixámos Stirling, o trânsito estava caótico, mas lá conseguimos descobrir um caminho alternativo para Falkirk. Conforme estávamos avisados, a maior parte das atrações turísticas fecha muito cedo, por isso, alguns dos locais que tínhamos planeado visitar acabaram por ser vistos do exterior, ou já sem estarem em funcionamento. Foi o caso da Roda de Falkirk, um elevador rotativo de barcos que permite a passagem das embarcações de um canal para o outro. O engenho, único no mundo, situa-se num parque que alberga um centro de visitas e onde é possível perceber e ver o funcionamento do mecanismo, além de fazer passeios de barco. Não muito longe dali, encontra-se o Dielix, um parque urbano de recreio que aloja duas enormes esculturas de cabeças de cavalos em metal, os Kelpies. Estes seres fazem parte do vasto imaginário mitológico da Escócia, espíritos aquáticos que viveriam em todos os lagos e que teriam a habilidade de mudar de forma, embora habitualmente surgissem como cavalos. Além de homenagear a cultura, estas esculturas pretendem igualmente destacar a importância dos cavalos na história e economia do país. À hora que chegámos, o parque estava quase vazio e o sol que se escondia por trás da estrutura contribuía para um cenário ainda mais bonito. Se não fossem as gruas estacionadas mesmo ao lado, o quadro tinha sido perfeito. "50 quilómetros depois, estávamos a chegar ao destino do dia. Eram perto das 19 horas quando chegámos finalmente à capital da Escócia. Neste primeiro dia em Edimburgo, tínhamos planeado visitar antes de mais o imponente castelo. Saímos em direção ao centro, absorvendo o espírito da cidade. As pessoas, o trânsito, as ruas cheias de cafés e lojinhas. Apetecia parar em todo o lado. Tínhamos caminhado pouco mais de meia hora quando chegámos às muralhas. Apesar de nos termos levantado cedo, rapidamente percebemos que afinal não era suficiente. Às portas do castelo, avolumava-se a multidão, mas felizmente tínhamos o Explorer Pass, um passe turístico que dá acesso a vários monumentos, e que neste caso, além da entrada gratuita, também nos dava acesso prioritário, o que nos permitiu escapar às filas. Dentro do castelo o cenário era idêntico, centenas de pessoas por todo o lado. Nem um espacinho livre para tirar uma fotografia de jeito. De qualquer forma, valeu bem a pena. O castelo é enorme, com vários locais visitáveis, e com uma forte componente militar, apresentando várias exposições sobre diferentes forças armadas da Escócia. Além disso, a vista que se tem da cidade e que se estende até ao mar, é espetacular. Uma particularidade que observamos em muitos monumentos escoceses, principalmente nos castelos e que aqui não foi exceção, foi a presença de atores, que encarnam o papel de personagens históricas e contam as suas histórias, interagindo com o público. Saímos do castelo e optámos por fazer um tour nos autocarros turísticos Op-on-Op-off, presentes em quase todas as grandes cidades europeias. Habitualmente, quando visitamos estas cidades, não consideramos este meio, no entanto, é uma boa opção para quando não se tem muito tempo. Ficamos com uma visão geral da cidade, e conseguimos percepcionar melhor os locais onde queremos ir posteriormente. Além disso, é fornecido um audioguia, que nos vai informando sobre os diferentes monumentos ou histórias da cidade. Outro ponto positivo é ter a validade de 24 horas, o que permite usá-lo quase como transporte público. Edimburgo não é uma cidade muito grande. Não tem metropolitano, mas a rede de autocarros é bastante alargada, e com horários regulares.
Ainda assim, andar é a melhor forma de conhecer a cidade, a menos que se esteja a cair de cansaço, como era o nosso caso. Por isso, e depois de uma visita ao Museu Nacional da Escócia, que recomendamos vivamente, decidimos regressar ao quarto para descansar um pouco. À noite, esperava-nos uma experiência arrepiante. Sendo Edimburgo uma das cidades mais assombradas da Europa, não poderíamos deixar de visitar alguns dos locais, supostamente habitados por seres do além, ou palcos das mais macabras histórias deste país. E quem melhor para nos levar nesta senda que não um escocês? Embora com uma forte componente turística, as Ghost Tours são sem dúvida obrigatórias, e a oferta é enorme. Optámos por fazer a Free Ghost Tour. É claro que no final não é de graça, mas o conceito é mais justo. Se gostarmos, contribuímos com o valor que quisermos. Reunimos-nos na High Street, pelas 21h30. Turistas de várias partes do mundo acorreram ao chamamento. O nosso guia era a imagem do genuíno escocês, um ruivo, alto, de barbas e cabelo comprido, com uma deliciosa, mas perceptível pronúncia escocesa. Era sobretudo um contador de histórias, e cativante, imprimindo a sua paixão em cada palavra. O passeio, que durou cerca de 1h30, percorreu as ruas mais sangrentas de Edimburgo e terminou num dos célebres cemitérios. Longe de ser uma experiência de meter medo, foi sem dúvida um dos pontos altos do dia. A noite acabou um pouco mais leve, com uma cerveja num pub perto da nossa casa. O nosso segundo dia na capital acabou por ser mais relaxado. Mentalizámos-nos que esta não era uma visita normal a uma cidade europeia e abraçámos o cansaço acumulado nos dias prévios. Iríamos seguir ao nosso ritmo, visitando o que fosse possível, mas sem obrigações. Temos plena consciência que noutro tipo de viagem, teríamos palmilhado a cidade de uma ponta à outra, mas desta forma, foi o possível. As viagens servem antes de tudo para nos dar prazer. Aproveitámos por isso este dia para passear e encarnar um bocadinho o espírito do regular turista. E claro, não poderia faltar uma paragem para ouvir a gaita de foles, tocada por um senhor de kilt. Edimburgo é uma cidade peculiar, com uma organização arquitetónica muito diferente da que estamos habituados. Antes de tudo, tem uma base vulcânica, o que lhe confere características muito próprias e irregulares. O castelo, por exemplo, assenta num monte, que é um vulcão extinto há milhares de anos. Este dia revelou-se como um verdadeiro dia escocês. As 4 estações num dia. Chuva a vento, passando para frio e calor. Com as emoções ao rubro, estávamos quase a terminar a nossa aventura, e ainda com tanta sede de a viver. Ainda tivemos tempo para visitar algumas igrejas, entre elas a Catedral St. Giles, onde tivemos como bónus um concerto de um trio de harpas. Depois de um périplo pelas lojas de souvenirs, onde o Mário não se convenceu a experimentar um kilt, decidimos presentear-nos com uma delícia tipicamente escocesa, Aberdeen Angus Beef. Era hora de xixa da boa. O restaurante eleito foi o Wildfire, referido como uma das melhores casas de bifes da cidade, e compatível com o nosso orçamento. São Pedro ajudou e conseguimos aproveitar a esplanada. Optámos por um menu de almoço mais económico e que nos permitia experimentar diferentes iguarias. Além do bife, incluía uma entrada, legumes grelhados com queijo de cabra para o Mário e paté de fígado de galinha, bacon e brandy com bolachas de aveia para a Cláudia. Não decepcionou. Além da simpatia dos funcionários, estava tudo muito saboroso e bem apresentado, embora a dose de carne de vaca seja muito reduzida comparativamente com aquilo a que estamos habituados em casa. Tudo regado com o merlot chileno, que ambos experimentávamos pela primeira vez. O bom senso dizia-nos para regressarmos cedo ao nosso quarto, pois era preciso descansar para a jornada do dia seguinte. E assim fomos, um pouco ambivalentes e ainda imersos no espírito desta viagem, mas já com saudades do que íamos deixar.
Deixámos Edimburgo num sábado pela manhã, convencidos que o trânsito estaria mais simpático. Mas enganámo-nos, o movimento nas estradas, embora menos que nos dias anteriores, continuava intenso. Dirigíamo-nos para sul, inicialmente por estradas secundárias, para depois entrarmos na autoestrada rumo à Inglaterra. Durante a primeira parte do percurso, ainda fomos apreciando o cenário, maioritariamente campestre. Numa aldeia, cruzámo-nos com uma enorme caravana hípica. Dezenas de cavalos e os seus cavaleiros, em traje de festa, desfilavam pelas ruas. Fomos acenando aos cavaleiros e estes cumprimentavam-nos de volta, com muito entusiasmo. Continuámos o nosso percurso, que nos levava a Birmingham, local escolhido para pernoitarmos. A viagem, feita em grande parte por autoestrada, decorreu sem percalços, e felizmente sem chuva. Apenas com as paragens habituais para descansar, chegámos a meio da tarde, onde ficámos alojados numa simpática guest house, num bairro dos subúrbios. Como não tínhamos intenção de visitar esta cidade, o local serviu perfeitamente. A High Guest House, além de respeitar o requisito de ter estacionamento privado para a mota, proporcionou-nos uma ótima noite de descanso, com um quarto muito confortável. No dia seguinte, saímos cedo, rumo a Plymouth, onde apanharíamos o ferry para Santander. Com previsões meteorológicas pouco simpáticas, decidimos levar os fatos de chuva já vestidos. E ainda bem que o fizemos. Para a despedida, fomos presenteados com a maior chuvada de toda a viagem, curiosamente, já fora da Escócia. Depois de um trajeto de 325 km, chegávamos a Plymouth, curiosamente, com um aspecto mais agradável do que esperávamos. Dirigimos-nos para o terminal de ferries ainda cedo, o que se revelou uma opção acertada. Para além do número de veículos para embarcar ser francamente superior ao que tínhamos apanhado na viagem de ida, os procedimentos de segurança estavam mais apertados, à conta dos atentados terroristas vividos recentemente em Inglaterra. A viagem de ferry decorreu também sem sobressaltos, sempre com o mar calmo. Só a quantidade de passageiros, visivelmente maior, condicionava um pouco o acesso aos espaços comuns, nomeadamente os locais de refeições. Desembarcámos em Santander, e depois de uma paragem para abastecer seguimos caminho. Mais uma vez em autoestrada, continuámos para sul, com destino a Ciudad Rodrigo, onde ficaríamos essa noite. Conforme descíamos em direção a sul, o calor voltava a fazer-nos companhia. Chegámos ao fim da tarde e dirigimos-nos ao pequeno parque de campismo da cidade, onde íamos pernoitar, e que, embora fique no exterior das muralhas, é suficientemente perto para se ir a pé para o centro da mesma. Ciudad Rodrigo é uma pequena localidade da província de Salamanca, e faz parte da rede das aldeias mais bonitas de Espanha. Localiza-se geograficamente no topo de um monte, rodeada por muralhas, mantendo no seu interior as características medievais. Dotada de vários monumentos e locais históricos, merecia uma visita mais aprofundada, mas pela escassez de tempo, foi-nos apenas possível passear um pouco pelas suas ruas, e pela Plaza Maior, tão característica das cidades espanholas. Foi num restaurante nesta praça, onde acabámos por jantar, uma também típica iguaria deste país, o chuleton, ou cá para nós, uma bela costeleta de novilho. Deixámos Espanha na manhã de dia 6 de junho, entrando em Portugal por Vilar Formoso. Seguimos por autoestrada até Fratel, onde saímos, e continuámos por estradas nacionais. A intenção era fazer a viagem com calma, mas sem grandes desvios. Neste ponto, já só queríamos chegar a casa, até porque o dia seguinte seria de trabalho. E assim foi.
Uma viagem sem pressas, mas sem invenções. E cerca de 350 quilómetros depois, estávamos novamente em Vila Franca de Xira. Sentíamos-nos muito felizes por chegar a casa. Mas já com saudades.